Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje eu vou apresentar um pouco sobre hipertensão. Então, quem vai apresentar sou eu, Ana Costa Miguel, que fiz o trabalho, e vamos lá, né? O que é a hipertensão? Ela é conhecida também como pressão alta e, cientificamente, são os níveis elevados da pressão sanguínea, acima de 12 por 8 ou 120 por 80, que é considerada a pressão normal, né? Então, acima disso, pressão alta. O que é esse 12 por 8 ou 120 por 80? O 120 ele vai representar a pressão dos vasos na hora da sístole, que é a contração, e o 80 vai representar a pressão dos vasos na hora da diástole. Isso é medido por milímetro de mercúrio. Alguns fatores que podem levar à hipertensão. A idade, já que a pressão arterial aumenta diretamente junto com a idade, porque o corpo vai tendo novas necessidades, alguns órgãos podem falhar devido, né, ao tempo de vida, então pode realmente levar ao aumento da pressão arterial. Fatores socioeconômicos porque o poder aquisitivo da pessoa vai ditar, por exemplo, se ela pode ou não ter um plano de saúde, o quão rápido ela vai conseguir um médico ou algum exame para poder diagnosticar isso. Então, altera muito. A obesidade, já que o ganho de peso está associado ao aumento da insulina plasmática, que é um hormônio que vai favorecer a absorção de sódio pelos rins, ao aumento do volume sanguíneo, da atividade vascular e a perda de controle da pressão sanguínea, porque se chegar a um ponto, não vai ter batimento cardíaco que aumente ou diminui para poder segurar essa pressão arterial. E o álcool também, que pode ser relacionado à frequência que se bebe e ao consumo de etanol, mas ainda são estudos muito escassos. Pode se relacionar também ao sedentarismo, que vai incrementar o sobrepeso, incrementar a obesidade, vai ocorrer aumento dos triglicerídeos, vai reduzir o HDL, que é o colesterol bom, vai contribuir para o aumento da cintura abdominal e uma possível síndrome metabólica, que é mais ou menos a junção desses sintomas que eu acabei de falar. E vai aumentar também a resistência à insulina, resultando na elevação da pressão arterial sistêmica. O sal, que eu acho que é o que a gente mais conhece, né, mais fala quando se fala em hipertensão, que é porque a molécula de cloreto de sódio, ela retém muita água. Então, se consumida em exagero, ela vai reter cada vez mais água dentro do nosso corpo. Isso vai aumentar o tamanho da sua molécula, consequentemente, o aumento do volume sanguíneo e da pressão dos vasos. E também pode ser por fatores genéticos. Agora, algumas medidas de diagnóstico, né? A medida da pressão arterial, aqui a gente consegue ver alguns procedimentos, então começa com o preparo do paciente, quando você vai explicar para ele tudo que vai acontecer, vai deixar ele em repouso num ambiente calmo, assim, dependendo se ele estiver muito nervoso, né, numa sala com uma luz baixa, por exemplo, para a pressão normal dele, né, se estabilizar. Você pede para ele não conversar durante aquilo e vai esclarecer as dúvidas dele ou antes ou depois, para evitar que a pressão se altere, né, com a fala, ele começa a falar, fica nervoso, não sei. Tem que se certificar de que ele não vai estar com a bexiga cheia, que ele não praticou exercícios físicos no mínimo 1 hora antes, que ele não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou qualquer alimento que possa alterar essa pressão e que não fumou nos 30 minutos anteriores ao exame. O posicionamento do paciente. Eu acho que aqui a Maria já deve ter medido a pressão arterial, né? Então, a posição é sentada, com as pernas descruzadas, com os pés no chão, o dorso encostado na cadeira e relaxado, o braço que vai ser medido, ou direito ou esquerdo, né? Vai estar na altura do coração, o profissional da saúde vai posicionar o aparelho aqui, e o seu braço fica relaxado, e ali eles vão medir sua pressão sistólica, tua pressão diastólica, de acordo com as fases e com os parâmetros que eles têm, e eles vão anotar todos os valores exatos, né, sem arredondar. E dependendo do valor que chegar, eles conseguem te diagnosticar como uma pressão normal, né, que 120 por 80, por exemplo, uma pré-hipertensão, que a pressão sistólica varia de 120 a 139 e a diastólica de 80 a 89, uma pressão arterial elevada, que a pressão sistólica varia de 140 a 159 e a diastólica de 90 a 99. Uma pressão arterial elevada de hipertensão estágio 2, a pressão sistólica ela vai ser 160 ou maior e a diastólica vai ser de 100 ou maior. E uma crise hipertensiva, por exemplo, ali já tem que ocorrer uma internação imediata, uma emergência, porque pode levar a algum infarto do miocárdio ou algum acidente cardiovascular.
isso a pressão sistólica ela vai estar maior que 180 e a diastólica maior que 110. Outros tipos de medida, que é a monitoração ambulatorial da pressão arterial, que o paciente vai ficar no ambulatório ou num quarto de hospital e vai ser medido o comportamento fisiológico da pressão arterial dele por 24 horas. Esse monitoramento, ele é o mais indicado para poder prevenir infarto no miocárdio e outros acidentes cardiovasculares. Ele vai fazer análise das variantes da pressão durante o sono, porque são 24 horas, então você vai ter que dormir lá. E os principais resultados e as indicações dessa monitoração vão ser para descobrir se você tem hipertensão de consultório ou do avental branco, uma avaliação da hipertensão arterial resistente, para descobrir se você tem episódios de hipotensão arterial sintomática, que é abaixo da pressão, e também vai avaliar a eficácia terapêutica do tratamento antihipertensivo, né, para saber se o tratamento está funcionando. Outras formas, pode ser a monitoração residencial da pressão arterial, que vai ser a medição da pressão feita pelo próprio paciente, na casa dele, ele vai se responsabilizar por isso. 3 vezes de manhã, 3 vezes de noite, durante 5 dias, e sempre anotando os valores exatos, né? Mas, obviamente, isso vai variar do médico, isso aqui é só uma média. E ele vai ter as mesmas funções da monitoração ambulatorial da pressão arterial. E alguns exames complementares para os hipertensos. Isso não só para os hipertensos, tá? Todo mundo tem que fazer isso, tipo check-up, para saber se está tudo bem com você, de ano em ano, ou de 6 em 6 meses, ou dependendo, né, da doença, de 3 em 3 meses. Mas urina, glicemia, ácido úrico, colesterol total, HDL e LDL, né, que são os colesteróis bom e ruim, triglicerídeo e eletrocardiograma. E pode também ocorrer a hipertensão secundária, que ela varia de uma doença, ela vem de outra doença. Os sintomas. No estágio avançado da hipertensão, pode levar a sobrecarga nos rins e talvez uma insuficiência deles, até porque eles vão trabalhar mais, o sangue vai ter mais sal, por exemplo, então o trabalho deles vai dobrar, né? Pode levar também a uma insuficiência cardíaca e um possível ataque cardíaco, e alguns sintomas externos, que isso você consegue estar sempre olhando, vendo se está tudo bem, que são inchaço periférico, dores na cabeça e no peito, tonturas, visão embaçada, sangramento nasal. Esses sintomas, eles são bem gerais, mas é sempre bom ficar de olho, porque se qualquer coisa, se você tem uma predisposição, já é bom ir no médico para ver isso. Agora, internamente, né, vai ocorrer um aumento da resistência periférica, que é a falta de elasticidade nos vasos, devido ao aumento do débito cardíaco. Vai poder levar a uma hipertrofia concêntrica. Essa hipertrofia concêntrica é o aumento da espessura relativa da parede ventricular e da massa cardíaca. Ela varia, né, do aumento da frequência cardíaca e diminuição do volume sistólico, que é o aumento do débito cardíaco, né, como tinha falado ali. Tratamentos. Prática de exercícios físicos, alimentação mais saudável com menos sódio. Isso seria bom se todo mundo fizesse, né? Como uma forma de prevenção também, para não ter que chegar a esse caso de hipertensão. Mas se a pessoa tem hipertensão e ela não tinha esses hábitos, ela tem que introduzir isso na vida dela. E também, caso seja uma hipertensão secundária, uma hipertensão estágio 2, 1, a pessoa tem que tomar medicamentos e isso vai ser só indicado pelo seu médico. Acabou, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Aqui está a bibliografia, né, onde eu pesquisei as coisas e achei essas informações. E é isso. Muito obrigada. Boa tarde.